O que te abastece, renova as energias e te faz acreditar na transparência de um olhar, num futuro mais puro. O que te abastece? O inovador, o inteligente, uma nova forma de ver o mundo e matar a sede de fazer diferente? Conheça Purificada. Mais pureza, respeito e economia. Você nunca bebeu água assim. A vida pede Purificada. Então veja bem, aqui nós temos um exemplo da jurisprudência, nós temos um julgado aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, agora de 2018, da quinta turma civil, né? Um exemplo de um ato nulo. Por exemplo aqui, nulidade da forma de convocação para a Assembleia, ou seja, ausência de convocação para a Assembleia na forma determinada pela convenção. Tá aqui um exemplo, olha aí, ó. O síndico ou a administradora chamou a Assembleia e não usou a solenidade que determina a lei, não fez a convocação conforme determina a convenção. Obviamente, nesse caso aqui, o condômino se sentiu ofendido e foi em juízo, bateu as portas do judiciário, o judiciário provou e anulou a Assembleia. Então, veja bem, são atos formais, tem que ter todas essas tranquilidades. Aqui nós já temos outro também ato nulo. O ato nulo, olha, por exemplo, neste caso aqui era um caso, uma jurisprudência de 23 de 8 de 2012, lá do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Neste caso aqui, tinha uma exigência de quórum especial, um quórum especial para aprovar aquela determinada demanda, no caso aqui era a reforma. Então, o que aconteceu? Entrou lá também, não atendeu aquele quórum especial e o juiz veio e anulou a Assembleia. Então, o que ele diz? Anula a Assembleia que delibera sobre reformas do edifício, implicando em despesas para os condôminos sem que preencha os requisitos legais e regimentais para a sua realização. Então, veja bem, havia um ato solene também no regimento interno, regimental, quando ele fala regimental, da convenção do condomínio, né, que, obviamente, nesse caso aqui não foi seguido pelo administrador ou pelo síndico, culminou o que? Na nulidade do ato. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo do ato anulável. Né? Falamos do ato nulo e do ato anulável. O que é o ato anulável? Né? O ato anulável, nesse caso aqui, pessoal, é uma destituição de síndico. Né? O síndico foi destituído, né? Foi destituído pela Assembleia, mas houve um erro no início. Qual foi o erro? Né? O erro é que não foram dadas as garantias constitucional para o síndico. A Assembleia foi chamada por 1/4 dos condôminos, foi formada a Assembleia, só que durante a Assembleia não chamaram o síndico na frente para ele exercer o direito constitucional de defesa. É isso aí, artigo 5º da Constituição Federal. Todos nós temos o direito do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e quer dizer, não foi concedido isso para esse síndico, nesse caso. Ele entrou na justiça e anulou esse ato, né? Um ato anulável. É óbvio, nesse caso aqui, ele tinha um prazo prescricional de 4 anos para entrar, né? Se ele ultrapassar 4 anos, deixar para entrar lá no 4 anos e 1 dia, já perdeu o prazo prescricional. Já esse ato passa a ser o quê? Convalidado, tá? Então, uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 26 de 8 de 2014, da 10ª Câmara de Direito Privado. Interessante essa jurisprudência aqui, destituição de síndico, ausência do contraditório e da ampla defesa. É isso aí, pessoal. Isso aí tem muito em multa também, viu? Aplicação de multa, se você não faz a notificação prévia, né? Tem muito síndico que é xerifão, né? Gosta de aplicar a multa. Se você não faz a notificação prévia, não dá o direito do contraditório e não concede o direito da pessoa se defender, é óbvio que ela vai entrar na justiça e, sem dúvida, vai anular isso aí. Vai anular. Então, por isso que eu falo para vocês, tenham bons auxiliares da administração, uma boa administradora, uma boa assessoria jurídica, né?
uma boa assessoria técnica para fazer as reformas, plano de manutenção, reformas em condomínio, NBR 16280, né? Enfim, são várias hoje, manual do proprietário. Condomínio é coisa séria, gente, não dá para ficar brincando, não. Então, veja bem, falando em auxiliar de administração, nós vamos falar aqui, a Assembleia, o que a Assembleia começa com planejamento, né? E é óbvio que a assessoria jurídica, nesse caso, mas, gente, quando eu falo em assessoria jurídica não é aquela assessoria jurídica de dentro da administradora, não, tá? É uma assessoria jurídica especializada, de preferência um advogado que entenda do direito condominial, né? Que tenha especialização no direito condominial, direito imobiliário condominial. Este profissional vai te auxiliar muito quando você vai fazer, por exemplo, uma assembleia. Então, essa assembleia ela começa com planejamento. Primeiro, você não pode marcar a assembleia de uma hora para outra. É óbvio que, às vezes, tem alguma necessidade que você tem que marcar. Mas você começa o quê? Com o edital. Você tem os cuidados na formação na forma da convenção. Você tem que fazer o edital conforme determina lá a convenção do condomínio. É ele que vai falar sobre a assembleia, né? Lembra lá no artigo 1334, quando fala, compete à convenção legislar sobre as assembleias em condomínio. Então ali, como ela é uma norma aberta ali na convenção, tem que falar sobre a forma do edital, de convocação, quóros e outras coisas mais, né? Assembleia, cuidados na realização, a organização, a assembleia tem que ser organizada, gente. Tem que ter organização, tem que ter um PowerPoint, tem que ter as cadeiras, tem que ter seguir a risca mesmo, a apresentação, falar cada item você vai discutir naquele momento. Muitas vezes as pessoas... E outra, a assembleia que tem, tudo depende de um bom presidente. Se você põe qualquer pessoa para ser presidente da assembleia e aquela pessoa não tem pulso firme ou não conhece, a assembleia está fadada ao insucesso. Quer dizer... Muitas vezes aquelas pessoas, né, o professor Silvio Capanema até falava diz que a assembleia de condomínio é obrigada a convocar todo mundo, né? Mas diz que uma pessoa que geralmente aparece na assembleia do condomínio, que é o diabo, né? O diabo sempre aparece e sempre se incorpora em alguma pessoa. Então, muitas vezes você tem um presidente de uma assembleia que não está preparado e o diabo incorpora naquela pessoa ali, aquela pessoa começa a atrapalhar. Né? Ela começa a querer discutir o item lá do final, aí ele põe na frente, aí põe, discute. Precisa ter um presidente de pulso firme. Falar, não, vamos discutir esse item, o prazo para discutir. A assembleia é outra coisa, gente. É importante você colocar a hora para começar e hora para terminar. Esse item aqui nós vamos discutir, por exemplo, em 15 minutos. Leia o item passa a palavra para quem quiser passar, registre tudo na ata e depois ponha para deliberação. Tá? Então, os cuidados na realização. A organização, a apresentação da Assembleia tem que ser bem apresentável, bem exposto, principalmente as assembleias de prestação de contas, né? É bom ter um PowerPoint, né? Lista de presença, gente. Tem que ter a lista de presença. É ali que se a Assembleia tem um quórum, você precisa mostrar que aquela determinada discussão tinha aquele quórum. Por exemplo, obra na área comum, 2/3, você precisa daquele quórum. Você precisa ter a lista de presente. Controle do inadimplente. Tá, e aí? O inadimplente pode participar ou não da Assembleia? Se você for ler o texto legal, diz lá que um dos direitos do condômino é estar em Assembleia desde que esteja adimplente. Então, veja bem, se você for fazer a interpretação legal, se ele não tiver adimplente, ele não pode nem estar em assembleia. Eu já vi casos de pessoas que não admitem esse adimplente em assembleia, já vi casos que admitem o adimplente, mas ele não tem direito à voz, já vi casos que admite que o adimplente ele tem direito à voz, mas ele não tem direito ao voto. Né? Eu sou um pouco mais flexível com relação a isso aí, porque isso interfere muito no direito de propriedade, viu, gente? Né? E isso não é unânime, que o inadimplente não pode votar. Negativo, nem todas, em algumas. Tem algumas assembleias que ele pode votar. Quando você vai falar, por exemplo, sorteio de vagas de garagem, né? Demolição, que exige um quórum de 100%, da edificação antigamente, né? O quórum de 100% para a destinação, exigia-se um quórum de 100%. Teve uma mudança agora,
né, recentemente, que alterou o artigo 1351, que passou para 2/3. Está tendo até uma celeuma, uma discussão, mas enfim. O adimplente, quando vai se tratar, o inadimplente, quando vai se tratar de direito de propriedade, eu penso que ele pode estar ali, pode votar, porque senão ele pode anular amanhã depois aquela deliberação. Tá? Mas é interessante a gente fazer o controle do inadimplente, cuidados, por exemplo, na lavratura da ata. Essa ata, gente, eu não tenho nada contra aquela menina, nem contra aquele menino lá da administradora. Essa ata é coisa de profissional. Quem tem que lavrar essa ata ou é um administrador mesmo, a propósito. Quando você contrata uma administradora, você, síndico, exige que essa administradora tenha um responsável por ela. Quem é o administrador por essa administradora? Muitas delas não têm, sabiam? Muitas delas não têm. Ora, se você vai numa farmácia, ela tem que ter um farmacêutico responsável. Se você vai numa construtora, ela tem que ter um engenheiro responsável. Se você vai numa imobiliária, tem que ter o corretor responsável. Se você vai numa seguradora, tem que ter o segurador responsável. Por que só a administradora de condomínio que muitas vezes não tem que ter? Porque nós não exigimos. Muitas vezes o nosso síndico não exige, o nosso condômino não exige. Então, passam a exigir isso aí. Quem é o administrador responsável por essa administradora? E essa ata tem que ser lavrada ou por esse administrador ou pela assessoria jurídica do condomínio. Faça lavrar a ata ali. E hoje, né, até para chamar a atenção dos colegas advogados aí, hoje é um grande nicho do mercado também. Muitos colegas oferecem esse serviço só para estar em assembleia, né, para lavrar atas, para acompanhar esse ato assemblear. A gente vê que a assembleia é um lugar que ela aparece 18 vezes aí. É um órgão que se fala muito dentro dos condomínios, né? Então, veja bem, não dá para brincar com a Assembleia. Se você brincar com a Assembleia, você pode gerar um ato nulo ou anulável. Então, veja bem quem são os seus auxiliares da administração. Tá, mas e aí? Quais são os tipos de assembleias que nós temos? Primeira assembleia, importantíssima. Eu penso que a assembleia mais importante que tem, a assembleia de instalação. Inclusive a assembleia de instalação, gente, eu penso que é um dos momentos mais importantes, e eu vou agora chamar a atenção dos colegas advogados. A assembleia de instalação é um grande nicho de mercado, viu? São poucos advogados que estão prospectando, por exemplo, as construtoras. Quem faz essas assembleias de instalação? É óbvio, né? Primeiro, um condomínio nasce de uma incorporação imobiliária, né? Da Lei 4.591 de 1964. Ali já exige o quê? A instituição do condomínio, um grande nicho de mercado para os advogados. Fazer a instituição. Artigo 34, letra J desta lei. No ato do registro da incorporação imobiliária, o incorporador já tem que apresentar o quê? A minuta da convenção daquele futuro condomínio. Para ele, então, ter o alvará para iniciar as obras. Então, naquele momento ali, o incorporador já precisa do advogado condominialista. Vamos prospectar esses incorporadores, né? Pegar esses nichos de mercado para fazer a instituição do condomínio. Feita a instituição do condomínio, o condomínio ficou pronto, você vai fazer o quê? A instalação do condomínio. Assembleia de instalação, assembleia importantíssima. É ali que você vai pegar aquela minuta da convenção, né? Muitas vezes aquela obra demorou um lapso temporal de 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, né? Tem obras enormes. Aí ele fez aquele registro daquela minuta de convenção. É óbvio que essa minuta de convenção, na época que for fazer a assembleia de instalação, é intrínseco, tem que ser revisionado. Quem faz isso? Poucas pessoas, eu posso garantir, no Brasil todo fazendo isso aí. Quem dos advogados estão prospectando isso? Poucos. Também temos que prospectar, é mais um nicho de mercado. Não é só advogar para condomínio, é advogar para construtora. Nós podemos fazer então a instituição, a instalação e o terceiro, mais importante que tudo também, a implantação do condomínio. Porque quando você faz a instituição do condomínio para iniciar as obras, você fez a instalação, você instalou o condomínio, deu a personalidade jurídica para o condomínio, e sim, eu acho que o condomínio tem personalidade jurídica sim, apesar de não constar no rol, tá essa discussão, é um ente despersonalizado, não é? Eu penso que é. Porque condomínio
É sujeito passivo tributário, ele pode contratar, pode estar em juízo, enfim, ele tem todas as características de uma pessoa jurídica. Só não consta no rol do artigo 42 ou 44 do Código Civil Brasileiro. Então ele é uma pessoa jurídica, sim, tá? Mas, veja bem, aí você vai abrir o CNPJ daquela edificação e aí vão começar então os condôminos a habitar aquela multipropriedade. Qual o momento importante? Você fazer a implantação do condomínio. Como que você faz a implantação? Primeiro, você tem que pegar aquele corpo diretivo, síndico eleito, se tiver subsíndico, conselho fiscal, o pessoal que vai trabalhar e dar uma aula para eles, e isso é um nicho de mercado para os nossos colegas advogados, dar uma aula para eles com base na convenção, no regimento interno daquele condomínio. Daquele condomínio. Olha, a sua assembleia aqui vai ser dessa forma. Olha, as manutenções é dessa forma. Olha, a aplicação de multa aqui é dessa forma. Isso chama-se implantação. Os gestores desse condomínio têm que saber, sobretudo aquela administradora, aquela menina da administradora que vai acompanhar muitas vezes o síndico, ela tem que saber da convenção. Ela tem que saber na ponta da língua. E isso o síndico tem que exigir das administradoras. Então essa implantação, feita a implantação com o corpo diretivo, vamos fazer a implantação com os prestadores de serviços, porteiro, faxineiro, zelador, com todo mundo. Vamos chamar o pessoal que vai dar manutenção dos elevadores, mostrar a convenção, o regimento interno, mostrar para todo mundo. Então você vai pegar e implantar, falar, olha, esta multipropriedade vai funcionar desta forma aqui, ó, né? Você tem que fazer um plano de rotina para essa multipropriedade, né? Isso chama-se implantação. Né? Esse plano de rotina, você pode até encadernar depois quais são as obrigações do síndico, zelador, diariamente, semanalmente, mensalmente, bimestralmente, trimestral, semestral, anual, de 2 em 2 anos, por exemplo, o alvará do bombeiro. Né? Tem alguns estados que é diferente, de ano em ano. Então, quer dizer, são várias as obrigações que o síndico tem que fazer, e aí nós podemos fazer essa implantação. Então, veja bem o nicho de mercado, viu, gente? Precisamos ter um olhar mais macro para esse mercado. Eu vejo muitos colegas aí, advogados, prospectando, e até síndicos profissionais, administradores, prospectando tão somente condomínio. As construtoras são excelentes sujeitos, né? Sujeitos possíveis de contratação também, já que um condomínio nasce de uma incorporação imobiliária. Então, falamos agora da Assembleia de Instalação. Aí nós temos a Assembleia Ordinária. Assembleia Ordinária é mais um tipo de assembleia, que há previsão legal também na convenção, né? Artigo 1334, ela diz que a Assembleia, o condomínio deve-se ordinariamente, né, se reunir uma vez no ano para tratar sobre previsão orçamentária, eleição de síndico, atualização de convenção, de regimento interno. E olha só, gente, essa convenção, esse regimento interno, elas têm que ser atualizadas ordinariamente também. Porque de nada vale você ter uma convenção do condomínio, aí você deixa lá ela engavetada e vai fazendo várias normas extra em atas dispersas, e depois você não pega essas normas e passa para a convenção ou para o regimento interno. Aí entra um novo síndico, ele não vai saber, ele vai pegar a convenção de 10 anos que está lá encaixotado, está lá guardado, vai olhar, não tem previsão, mas muitas vezes a previsão está numa assembleia. Olha a bagunça que vai virar esse condomínio. São esses os problemas que geram nos condomínios, tá? Então a Assembleia Ordinária é importantíssima. Assembleia Extraordinária, extra, tudo que vem de extra. Então tudo aquilo que não foi tratado na Assembleia Ordinária pode ser tratada na Assembleia Extraordinária, tá? Qualquer outro assunto, né? Então, mas já tiveram uma vez uma pergunta. Professor, Assembleia Extraordinária, Assembleia Ordinária, eu posso fazer destituição do síndico? Pode. Você pode pôr qualquer assunto ali. Só que você tem a obrigação de tratar os assuntos, né, da previsão orçamentária e outras coisas mais. Você pode tratar de outros assuntos ali, não tem problema, tá? Aí nós temos a Assembleia de Instalação Ordinária, Extraordinária, em sessão permanente. A Assembleia em sessão permanente são as assembleias que trouxeram os artigos novos aí os parágrafos novos para o artigo 1353.
3, né? Naquele caso de quórum especial, então você pode fazer a assembleia em caráter permanente. Nós vamos falar, esmiuçar ela um pouquinho mais daqui a pouco. E outro tipo de assembleia, o artigo 1354-A do Código Civil, trouxe a assembleia, finalmente, a assembleia virtual. Tá, pessoal? Então, são essas as assembleias novas aí, né? Que nós vamos falar. Agora nós vamos entrar propriamente dentro do nosso tema, já demos uma viajada aí sobre as assembleias em condomínios, seus quóruns, né? Então nós vamos falar das assembleias permanentes e assembleias virtuais, né? É importante a gente falar que a Lei 13.777, agora, de 20 de dezembro de 2018, né, da multipropriedade, ela já trouxe essa novidade da possibilidade da assembleia por meio eletrônico, né? Quando ele fala por meio eletrônico, é óbvio que são as assembleias virtuais. Então, já existia essa previsão legal nas assembleias da multipropriedade, né? Então, já houve um aceno do legislador com relação à possibilidade desse tipo de assembleia. Já no condomínio, outros tipos de condomínio, no condomínio edilício, é a multipropriedade, que é um gênero também do condomínio edilício, inclusive está no mesmo capítulo, né, no Código Civil. Aí, agora, com a lei da pandemia, a Lei 14.010, né, a famosa lei da pandemia, essa lei adiantou muitas coisas. De 10 de junho de 2020, no artigo 12, falava o seguinte, que a Assembleia de Condomínio em caráter emergencial, ela poderia acontecer pelos meios virtuais, tá? Então, veja bem, foi uma lei, uma lei emergencial, uma lei temporal, ela teve um prazo de validade até ela parece até foi até dia 20 de outubro, né? Mas ela já trouxe um aceno, já trouxe a possibilidade de se fazer assembleia virtual. Então, já foi um avanço também, né? E com isso, muitos condomínios fizeram esses tipos de assembleia, tiveram várias decisões, é comum, né? Onde tem o ser humano, onde tem pessoas implementando, tem os atos formais de gerar alguma nulidade, algum questionamento, enfim. Mas a legislação, a Lei 14.010 trouxe essa novidade. Agora, recentemente, agora a Lei 14.309, de 8 de março de 2022, então ela já trouxe esta assembleia, né? A assembleia, e olha só o que diz a lei, que permite às organizações da sociedade civil e os condomínios edilícios. O que quer dizer isso para nós aqui, gente? Quando ele fala da sociedade civil, ele está trazendo lá aqueles condomínios com controle de acesso, que são administrados lá por aquelas associações, entendeu? Então já vi esses conflitos. Aí, mas essa assembleia só pode no condomínio, os condomínios de associação não pode. Claro que pode, né? Permite as organizações da sociedade civil e o condomínio edilício. Aí todos os tipos de condomínio, né? A assembleia em sessão permanente, que é aquela assembleia para os quóruns especiais, né? E assembleias virtuais, que ela pode ocorrer totalmente virtual, ou pode ocorrer até também de forma híbrida. O que é híbrida, professor? Uma parte dela é virtual, a outra parte presencial. Pode ser feito isso aí, nós vamos falar um pouquinho mais. Em 35 anos, Cuiabá cresceu. O jeito de construir mudou. O mundo evoluiu. Nós também crescemos, mudamos, evoluímos. Deixamos um legado na construção civil e agora, mais fortes, vamos além. Com trabalho e confiança, construímos a reputação de uma marca sólida que investe no futuro e evolui para acompanhar o ritmo acelerado deste crescimento. São Benedito. Bons negócios. Resultados extraordinários.